Depois a gente corta. Foi. Vai lá, tá, boa noite. Boa noite. Hoje é o terceiro encontro, né, do grupo de estudos do Pedro Pinheiros, que está estudando a nova classe trabalhadora. Hoje a gente vai ler Os Batalhadores Brasileiros, do Gessé Souza. E quem vai começar a apresentação é o João. O livro Batalhadores Brasileiros, do Gessé de Souza, é um livro que ele escreveu depois do A Ralé Brasileira, que é o que a gente estudou, enfim, a gente discutiu no último encontro. E nesse livro ele vai tratar de um outro segmento da classe trabalhadora que é diferente da ralé, que seria o que, enfim, se chama de a nova classe média hoje, mas ele vai fazer uma crítica desse termo, né? Então o Gessé ele começa falando que a gente está numa época de transição, em que os velhos conceitos e categorias eles precisam ser reformulados para que se, enfim, consiga compreender a realidade. Assim. Então, para ele é necessário explicar como o mundo se modificou e como o mundo neoliberal ele penetra na vida cotidiana dos brasileiros e brasileiras. E ele vai fazer uma crítica tanto ao que ele chama de os profetas da boa-ventura, que seriam os teóricos liberais, economicistas que pregam o triunfo do mercado neoliberal sobre o Estado corrupto e que pregam também que o acesso de mais brasileiros ao mercado de trabalho se deu por seu próprio esforço e que esse aumento do poder de consumo é fruto do mérito, enfim, uma lógica meritocrática que eles defendem dentro dessa nova classe média. Que a classe média, esses teóricos defendem que o Brasil ele está se transformando num país de primeiro mundo na medida em que a classe média, essa nova classe média, se transforma em um fundamento da estrutura social. Para o Gessé, essas são minhas verdades, porque apesar de refletirem mudanças reais, elas apresentam uma interpretação distorcida dessas mudanças, porque elas buscam reforçar o domínio de um novo tipo de capitalismo. Então existe uma naturalização da sociedade que a gente vive, das desigualdades e uma pregação dessa sociedade como se fosse o melhor dos mundos possível. Então ele vai fazer uma crítica às duas facetas, tanto a dessa direita economicista, desse liberalismo economicista, quanto também a velha esquerda marxista que realiza uma interpretação fundada numa ética da convicção e se apega a noções do passado, de proletariado tradicional. Então ele fala que existe tanto uma cegueira tanto da esquerda quanto da direita, quanto essas classes sociais que estruturam a realidade. E que, desse modo, assim, não se percebe a verdadeira dinâmica de classes que existe na realidade atualmente. Assim. Então isso acaba encobrindo a violência simbólica que precisa ser desnaturalizada. O neoliberalismo economicista, ele tem uma característica de vincular a classe à renda. Então ele fala que se você tem renda, você pertence a uma determinada classe. Então, por isso, esse termo nova classe média, ele está sendo vinculado à relação de consumo. Então, quem pode consumir é a classe média. E o marxismo, que ele chama de marxismo enrijecido, ou marxismo tradicional, ele vincula a consciência de classe ao lugar econômico que a classe ocupa na estrutura de produção. Então, para ele, existe essa apreensão apenas econômica da realidade, para ele é problemática. Porque esconde os fatores não econômicos que estruturam a desigualdade e que impedem a compreensão da gênese e da reprodução do tempo de desigualdade. Aí ele fala que essa visão atinge o espaço público e passa a constituir o senso comum. Então, para ele é necessário a gente passar a enxergar o capital cultural, que ele já trata no livro anterior da Ralé Brasileira, que é uma herança imaterial que permite a reprodução ampliada do capital material, ou seja, essa herança imaterial, que são valores familiares, uma série, uma reprodução de ideologia mesmo, que possibilita essa perpetuação. Então, para ele, na classe média, a herança imaterial ela é aprendida naturalmente, e isso acaba tornando invisível e legitimando o privilégio que ela possui. E a visão economicista, tanto do liberalismo economicista quanto do marxismo, não percebe isso.
Então, não se pode deixar de lado o papel do processo de socialização familiar no sentido de afirmar o mérito, a meritocracia. Enfim, daí para ele é necessário perceber como os capitais impessoais, cultural e econômico são diferencialmente apropriados nessas classes. E o capital, para ele, o capital econômico ele está mais vinculado às classes mais altas, o capital cultural mais vinculado às classes médias, que apesar de existir tanto capital econômico quanto capital cultural nas duas, na classe alta e na classe média, apesar de não ter tanto capital econômico, consegue seu lugar, enfim, preponderante na estrutura social por causa desse capital social. Consiste, por exemplo, você, enfim, vê o trabalho dos seus pais, você vê o seu tio falando inglês, você vê, enfim, você percebe uma série de valores que é transmitida e que acaba, enfim, colocando o indivíduo dentro de um contexto. Assim. Aí, para ele, a ralé estrutural, que é a que ele tratou no livro anterior, ela não possui capital econômico nem capital cultural, que são as pré-condições morais e sociais que permitem a apropriação do capital. E a pesquisa dele, nesse livro aqui, ela vai buscar identificar uma classe social nova e moderna que surge no contexto do neoliberalismo, que está situada entre a ralé e a classe média tradicional. É uma classe que é incluída no sistema econômico, é produtora de bens e serviços, mas ela não é definida meramente por renda, mas também por um estilo de vida e por uma visão de mundo. E por isso ela necessita de um estudo empírico para que se perceba as peculiaridades dessa classe. Então, os emergentes são essa nova classe trabalhadora brasileira, que o liberalismo econômico chama de emergentes, né? São essa nova, ele vai chamar de nova classe trabalhadora e não de nova classe média, depois vai explicar por quê. Enfim, aí existe a instauração de um novo capitalismo, segundo ele, desse novo contexto, que se explica tanto pela forma de produzir mercadorias e gerir o trabalho, quanto pelo seu espírito, que seria uma estrutura mais ideológica e moral desse capitalismo que orienta ele. Daí depois ele vai tratar um pouco do espírito do capitalismo, que é um conceito que foi elaborado pelo Weber e que ele existe para legitimar a atividade econômica, porque o capitalismo ele é a primeira forma de produção econômica que a atividade econômica, a acumulação de capital é um fim em si mesmo. E como para o Weber isso acaba gerando uma crise, porque enfim, o dinheiro, que em tese deveria ser um meio para adquirir bens, ele se torna um fim em si mesmo, então é necessário criar um espírito, ou seja, uma justificativa, uma legitimação moral para que oriente o capitalismo, que é, segundo o Gessé de Souza, uma legitimação moral extra-econômica, e que ela fica mascarada, e quanto mais implícita ela é, mais fácil se torna para legitimar o capitalismo. Aí, a partir, enfim, do século XIX, houve uma queda do prestígio da legitimação religiosa, que é a que o Weber trata na Ética Protestante, o espírito do capitalismo. E ela perde prestígio para uma legitimação científica, que em tese é a moral, e que é pregada como se ela fosse neutra, essa legitimação científica do capitalismo. Então, ela passa a estruturar o capitalismo como essa justificação moral, ela passa a pregar que o fim do capitalismo é o bem-estar geral, como um fruto do progresso material, ou seja, é uma visão meio utilitarista de que o capitalismo busca alcançar o maior bem possível para o maior número de indivíduos. E a economia ela é destacada do resto das esferas da sociedade segundo essa visão. Para que ela adquira uma aura pretensamente neutra. Então, o objetivo central desse livro, ele diz que é perceber a dinâmica do capitalismo contemporâneo brasileiro e identificar a violência simbólica por trás disso, que é essa legitimação moral, ou o espírito do capitalismo. E ele vai citar dois autores que são Boltanski e Capello, que dizem que fizeram uma obra chamada Novo Espírito do Capitalismo. E eles afirmam que o capitalismo tem duas características principais, que é uma que ele precisa só sobrevive se ele assimilar seus inimigos, e outra que o capitalismo neoliberal assimila e reconstrói um tipo peculiar de capitalismo expressivo. E esse primeiro argumento de capitalismo só sobrevive se ele assimila seus inimigos é uma argumentação que ele vai usar bastante na introdução. Então ele confere um sentido novo às críticas para adaptar essas críticas à acumulação de capital. Então existe uma renovação histórica do capitalismo
como um resultado dessa luta que implica a assimilação dele. Enfim. Então, ele acredita que, enfim, a crítica social ela deve se articular com o sofrimento humano, que é relegado ao silêncio por essa violência simbólica, que consiste em transformar a economia em uma esfera pretensamente neutra e isolando as classes. Então, para ele, a compreensão do ator social da nova classe trabalhadora que surge nesse contexto é importante, e para ele, para que se compreenda o contexto atual, é necessário que o contexto anterior seja explicado. Daí ele vai passar para a explicação, enfim, depois de ele definir o que é classe para ele, que seja justamente essa questão de não apenas um contexto de, não apenas possuir uma conotação de renda, mas também uma conotação de estilo de vida. E depois de definir também essa questão do espírito do capitalismo, que é essa legitimação moral que implica nessa violência simbólica, ele vai passar para a explicação do que é essa nova classe trabalhadora, como ela se distingue da velha classe trabalhadora. Vou tentar ser breve, enfim. A velha classe trabalhadora, para ele, ela advém do Fordismo. No contexto do Fordismo, existia uma negociação, entre aspas, entre os capitalistas e os trabalhadores, no sentido de, enfim, estabelecer uma produção estruturada, uma produção enfim, vigiada, minimamente cronometrada, mas ao mesmo tempo dando remuneração maior aos trabalhadores e aumentando o seu poder de consumo. Ford percebeu que não é necessário somente explorar os trabalhadores, mas também dar para eles poder de consumo para que a máquina do capital gire mais rapidamente. E essa negociação entre o capitalismo e os trabalhadores se deu num contexto em que os trabalhadores se fortaleceram enquanto uma organização, que eles começaram a exigir direitos, garantias e tal. Então foi um capitalismo típico nos Estados Unidos, por uma ascensão. Então, nos Estados Unidos, apesar de nunca ter existido uma organização sindical mais expressiva, existia uma ascensão da classe trabalhadora, do poder de consumo dessa classe trabalhadora, e na Europa, do pós-guerra, o modelo de produção fordista se instalou e foi no contexto do estado de bem-estar social. E essa nova classe, e seria a velha classe trabalhadora, que era organizada fortemente em sindicatos e que, enfim, apesar de estar submetida a uma grande vigilância no contexto no contexto fabril, típico do capitalismo industrial, ela também possuía, enfim, uma capacidade de organização, de reivindicação de direitos bastante grandes. E a partir do, enfim, aí para ele, a dominação do capitalismo fordista, ela dependia não somente dessa organização, mas também dependia, por exemplo, do domínio militar americano, no sentido de que era necessário manter a desigualdade de trocas no mercado internacional, e disso depende do poderio militar americano para impedir o desenvolvimento de outras nações. Então, com a crise do petróleo de 73, foi um fator material que ele aponta na desagregação do Fordismo, porque entrou em crise esse domínio militar americano, entrou em crise o modo de produção fordista, na medida em que os estados não conseguiam garantir tantos direitos sociais para os trabalhadores, na medida em que o lucro das empresas começou a decair, porque elas não tinham mais, com as matérias-primas em alta, elas não conseguiam explorar tanto assim a vigilância do trabalho, e o custo dessa vigilância, o custo de manter os trabalhadores nesse modo de produção estritamente regulado era muito alto. E ao mesmo tempo ele aponta um fator que é um fator cultural, que seria a revolução, as revoluções da década de 60, as revoluções contraculturais da década de 60, que eram protagonizadas tanto por uma massa trabalhadora quanto por uma juventude esclarecida que tinha se formado justamente no contexto de um Estado que fornecia educação na Europa. Então, para ele, esse movimento contracultural acabou estruturando assim uma crítica ao modelo hierarquizado, ao modelo de cima para baixo da estrutura fordista de produção.
Então, existe para ele um fator material, que seria a crise do petróleo, enfim, a dificuldade e o aumento do preço das matérias-primas, que fez com que tanto o Estado não tivesse condições de fornecer direitos sociais, quanto as empresas diminuírem seus lucros. E, por outro lado, a crítica... esse fator cultural, segundo ele, que seria essas críticas das revoluções contraculturais da década de 60. E, enfim, a partir disso, o capitalismo ele precisou se readaptar a esse novo contexto para que as margens de lucro continuassem altas e continuassem, enfim, mantendo essas diferenciações de classe que existem no capitalismo. Então, surge digamos assim, uma nova forma de produção capitalista que seria o toyotismo japonês. E ele fala que é sintomático que isso tenha surgido num país que não é ocidental, que não tem uma estrutura forte de organização sindical. E o toyotismo japonês, ele englobou as críticas do movimento contracultural, e englobando essas críticas do movimento contracultural, ele acabou conseguindo estruturar um novo modo de produção, uma nova forma de produção, assim, que seria uma produção não hierarquizada e uma produção baseada em redes. E essa produção baseada em redes, ela busca transformar os trabalhadores, transformar a consciência dos trabalhadores no sentido não de se rebelar contra o sistema, não no sentido de uma organização sindical que busca se opor à classe dos capitalistas, mas justamente o contrário. Ela busca pulverizar os trabalhadores, ela corta os custos com a vigilância dos trabalhadores e ela busca estabelecer uma rede em que os trabalhadores, eles todos se sentem parte do modo de produção para que eles contribuam para o lucro. Então, os trabalhadores, a consciência deles é transformada de modo a... Enfim, é uma tentativa de minar a consciência de classe dos trabalhadores, de modo que os trabalhadores vão... Eles vão querer fazer com que os trabalhadores se sintam parte da empresa, parte daquela máquina de produção, para que os trabalhadores coloquem todo o seu empenho em amplificar os lucros, em vez de colocar seu empenho em lutar contra a exploração do capital. A partir disso, a partir do crescimento desse novo modelo de trabalhador, que seria um trabalhador flexível, ele vai falar assim que a luta simbólica ela não está ganha ainda assim, porque apesar do surgimento dessa nova categoria de trabalhador, ainda é possível que, por meio da crítica, a gente consiga, enfim, se opor a esse novo modelo de capitalismo. Assim. Então a política, para ele, justamente serve para articular esse sofrimento esquecido. Daí depois ele vai analisar a penetração do capitalismo financeiro no Brasil, assim, que segundo ele se dá... que ele necessita de, a partir... Para se definir o que é essa nova classe média, o que essa nova classe média quer, é preciso estudar como o capitalismo financeiro, que é esse novo modo essa nova forma de produção e tal, se insere dentro do contexto brasileiro. E é necessário explicar como o neoliberalismo ele vai se apropriar das práticas institucionais, como ele vai se apropriar das práticas sociais para poder se legitimar, como ele vai, enfim, como ele vai garantir que seu espírito continue vigorando. Assim. E ele vai falar de um autor que chama Grun, e esse autor ele vai se utilizar do contexto de campo, do Pierre Bourdieu, que esse conceito de campo seria um conceito de que as lutas, que existem lutas por recursos escassos na sociedade capitalista, só que essas lutas não são chamadas explicitamente de lutas. E isso vai ser necessário para perceber a dominância do setor financeiro, tanto na esfera da economia, quanto na esfera político-social. Assim, então, o processo de legitimação da atividade financeira, ela vai perpassar a necessidade de se infiltrar no centro comum para garantir a sua dominação. Dá umas puladas. Tá, vou tentar ser...
Tá, vou falar só então rapidamente assim, do que ele entende por esses pelos batalhadores brasileiros, que seriam o que ele chama de a nova classe média. Essa nova classe média, ela seria, enfim, ela surgiria dentro desse contexto, então, que ele vai explicitar, de um novo capitalismo e um capitalismo de pulverização. Essa nova classe média, ela é dotada do que ele chama de um capital familiar. Então, se por um lado a ralé ela era estruturada em torno de uma família monoparental, uma família em geral desestruturada, essa nova classe média ela se fortalece dentro de mais de famílias, assim, dentro de classes baixas, só que possuem famílias estruturadas e uma ética do trabalho muito forte, muito fortalecida. Uma ética do trabalho que é passada de pai para filho. E esses batalhadores brasileiros, eles tendem a ser pessoas que crescem num contexto social adverso, mas para compensar esse contexto social adverso, eles buscam, enfim, por exemplo, eles fazem 2 jornadas de trabalho, ou uma jornada de trabalho e uma jornada de estudo, então para garantir o seu estudo eles precisam trabalhar concomitantemente, e tem um ensino mais técnico e menos, menos crítico do que, enfim, a chamada classe média. Então a constituição dessa nova classe média se dá nesse contexto, assim, mas para ele essa nova classe média não é uma nova classe média, mas uma nova classe trabalhadora, no sentido exatamente disso, que é uma classe que não tem, enfim, as mesmas características da classe média, não tem o capital cultural da classe média, mas tem um novo modo de vida, assim, é uma visão mais comunitária. Tanto que ele fala que essa nova classe média, mesmo quando ascende socialmente, não sai, por exemplo, dos lugares onde ela vive tradicionalmente, que seriam os bairros mais pobres, porque ela se apega. Então, as classes dominantes têm acesso tanto ao capital econômico quanto ao capital cultural. E as classes, essa nova classe trabalhadora não tem acesso a esse capital apenas familiar, mas ela não tem acesso a esse modo de vida pregado pelas classes mais altas, que seria, por exemplo, sei lá, a degustação de vinhos, ou aprender novos idiomas, enfim, tipo, roupas de marca, etc. Tem mais um apelo, enfim, a essa questão, assim. Então, tipo, acho que seria o que é preponderante, assim, para ele. E, enfim, Tá, e ele vai, enfim, acho que a proposta dele no livro seria compreender essa nova classe média, que se entende enquanto patrão de si mesmo, que não enxerga um patrão ampla. O capital financeiro ele se insere de tal modo na vida das pessoas que, tipo assim, ele tá muito invisível. Então a nova classe média, essa nova classe trabalhadora, na realidade, a nova classe trabalhadora, ela não consegue perceber, ela tem uma consciência que é pulverizada pelo capital financeiro, e ela não consegue perceber a necessidade de se articular para lutar contra esse capital financeiro, porque ele é mascarado. Então ele fala que o propósito dele no livro é entender tanto a tragédia, que busca, enfim, dedicar as vicissitudes dessa vida dessa nova classe média, quanto a possibilidade de crítica, de construção de um modelo que busque superar essa estrutura social. Ficou um pouco confuso, porque é muito grande. Enfim, desculpa. Pergunta, você vai dar conclusão desse, depois que eu faço uma parte de mim. Você vai fazer o capítulo. Boa noite. Bom, eu vou fazer o capítulo 10, que é os batalhadores do pentecostalismo, encontro entre classe e religião. Eu vou tentar ser bem breve, mas eu achava interessante depois quem se interessar um pouco pelo tema dar uma olhada, assim. Eu tenho algumas divergências, mas acho o material bem denso para uma discussão mais profunda desse tema. Eu vou dividir em 3 partes, que é mais ou menos como ele divide a conclusão. Acho que eu vou diluir um pouco na explicação do texto. O primeiro ponto do texto, o primeiro tópico, se chama Pentecostalismo, as características gerais de um movimento de classe. Ele vai tentar passar um panorama, e ele vai defender a tese, né, de que dos motivos da grande penetração das religiões evangélicas dentro dessa nova classe batalhadora, nova classe média, a acepção que a gente vai usar, né? Primeiro ele vai discutir um pouco a origem do pentecostalismo. Então ele vai falar que vai surgir nos Estados Unidos, principalmente de um movimento de grande migração do campo para a cidade e ao mesmo tempo de um crescimento do protagonismo do negro nessa sociedade, né? Então os primeiros cultos evangélicos nessa acepção são essencialmente organizados pelos negros, junto com os trabalhadores dentro do campo, com um espaço relativamente maior do que outros espaços da vida para as mulheres naquela época, e com isso ele consegue se organizar com uma visão relativamente popular, né? Ele vai colocar que seria a procura de construir um espaço onde os excluídos não sintam a pressão dos mecanismos que os segregam.
né? E um pouco a partir disso ele vai explicar a grande penetração dessas religiões dentro da América Latina e diagnosticar a dificuldade delas de se consolidar em países que passaram por diversos processos de eliminação de desigualdade, como a Europa Ocidental. Aí acho que também vale a pena, é um ponto um pouco mais denso, que é a página 315, que ele começa a dialogar, na verdade, esses conceitos da classe, da ralé e dos batalhadores dentro disso. Ele vai reconhecer que as religiões evangélicas têm uma penetração grande tanto na ralé quanto nos batalhadores, e aí, nesse sentido, ele começa a apresentá-los como frações de classe, né? Na verdade, não são só classes estanques, mas são frações de uma mesma classe trabalhadora brasileira ultra explorada. E vai situar no entorno dos anos 80 e 90 essa grande expansão do pentecostalismo na América Latina, e vai colocar uma elasticidade ideológica que ele permite, né? Tanto para Halé, uma versão da religião evangélica que seria um pouco mais mágica, como ele rotula, né? Tipo, a Igreja Universal do Reino de Deus tem a fogueira fogueira santa, né? Tem a fogueira santa, o povo joga o desejo lá e ele vai se realizar, e ele vai falar que existe também outro nicho de religiões evangélicas que dialogam mais com os batalhadores, são que elas colocam uma medida de prospecção para o futuro, de planejamento de vida, e dessas realizações não como um fruto de algo mágico, mas da vontade dessa pessoa que, na fé em Deus, junto com os irmãos, vai conquistar algo, né? E aí o segundo ponto, que é o segundo, chama preciso continuar na fé, né? Um tópico assim, esqueci o nome disso, não é capítulo, né? Ponto do texto, enfim. E ele vai discutir exatamente nesse sentido, confirmando com alguns exemplos empíricos a teoria dele, que essas religiões viriam cumprir exatamente esse papel de estruturação dessa vida familiar que essas pessoas não teriam a priori como a antiga classe média teria, né? Então, e ele inclusive estabelece alguns exemplos que são bastante interessantes de pessoas que situariam no primeiro momento no que ele chamaria de ralé, e que através da entrada na religião evangélica, e com o pai parado de beber, e bater na família, etc, etc, vão ter essa família estruturada nos moldes dessa classe média tradicional. Então ele coloca, nesse sentido, a religião evangélica como uma estratégia para escapar dessa falta de horizontes que esses batalhadores, e aí ele confunde muito, acho, nesse capítulo, ralé e batalhador, porque o tempo inteiro ele tenta estabelecer um elo orgânico da religião na passagem de um para o outro, né? Isso é um ponto bastante interessante. E aí, só para... eu acho que tem várias questões, mas para ser mais breve, por último, ele vai discutir a visão celular do pentecostalismo, principalmente desse modelo de religião evangélica que tem mais entrada nos batalhadores. Ele vai discutir que é muito inspirado num modelo de religião que surge na Colômbia, que é o que eles chamavam de Grupo dos 12. Então existem células, né, da igreja, e cada célula tem 12 pessoas, são lideradas e um líder, né? E a grande meta dessas pessoas também é se formarem para se tornarem líderes e terem suas próprias células. Então ele vai explicar isso tanto o fenômeno de enraizamento dessa religião, quanto também o fato de que não existe nessa mediação para o futuro, né, que ele coloca o papel da religião tanto para a ralé quanto para os batalhadores. Essa mediação não está magicamente projetada por além da vida só, mas dá um acompanhamento que essas pessoas nas células fazem umas das outras e das condutas morais umas das outras, né? Então elas estão como exemplo, ou como exemplo positivo ou negativo, e valorizam quando o irmão faz uma coisa que é considerada como parte de uma conduta acertada, e isso contribui para a formação dessa capacidade prospectiva desses batalhadores, né? E acho bastante interessante também analisar, ele faz uma discussão que é bastante por cima, mas vale a pena dar uma olhada, sobre o papel da família, e exatamente por que a religião vai ser, nesse sentido, também na forma ideológica dela, a grande expressão da defesa da família e da moralidade da família, porque é exatamente a única estratégia que esses batalhadores têm para driblar as adversidades. Ele coloca uma frase que é bem interessante aqui, deixa eu tentar achar. A vida do batalhador é um esforço permanente para atualizar a crença em uma promessa de futuro, ser uma estratégia segura, fundada numa posição social estável, ocupada no presente. E nessa medida, a religião vai ser essa estratégia para tentar driblar a falta dessa posição estável, tornando a família um espaço estável, né, nesse sentido. Aí acho que é bem por cima disso. Assim. Bom, vou falar da conclusão, tentar ser bem breve. A conclusão se chama O Elo Orgânico entre Patrimonialismo e Racismo de Classe. Ele vai pegar um livro, assim como ele tinha feito na Ralé, ele pega um livro para bater assim como contraponto, que é o livro A Classe Média Brasileira, do Bolívar Lamounier e Amaury de Souza. Então ele vai o tempo inteiro dialogar com esse livro é uma grande pesquisa sobre a classe média, pesquisa daquele tipo quantitativa, né? E
E aí ele vai falar que o fundamento desse livro, ele pega esse livro porque ele representa uma ideologia dominante na mídia e no senso comum, na academia também. E ele fala que o fundamento dessa pesquisa está numa interpretação liberal iniciada no Raiz do Brasil do Sérgio Buarque e depois seguida pelo Faoro, pelo FHC, pelo D'Amato. E aí ele diz que essa interpretação liberal é pura violência simbólica, nos termos dele, porque ela é uma ocultação sistemática dos conflitos sociais fundamentais da sociedade. E ela está fundada nessa ideia da tese do patrimonialismo. De acordo com a tese do patrimonialismo, o Brasil é sempre o país da eterna pré-modernidade. Ele é sempre um país atrasado, preso a essas estruturas patrimonialistas. E ele entende essa tese como a importância da tese do patrimonialismo é que ela legitima uma ideologia, a ideologia mais elitista e mesquinha, sob uma aparência de crítica social. Então, a partir dessa tese, você pode defender uma posição profundamente conservadora e elitista, parecendo que você está sendo crítico socialmente, porque você está criticando as estruturas do patrimonialismo. A base da tese do patrimonialismo é a identificação do Estado como o reino de todos os vícios, ou seja, a politicagem, a ineficiência, a corrupção, tudo isso está sempre arraigado e associado ao Estado. E, por contraposição, o mercado aparece como o reino de todas as virtudes. Um reino idealizado de todas as virtudes. No mercado você tem a competência, a eficiência, uma razão técnica que supostamente é do interesse de todos. Então, essa oposição constante entre o Estado como o reino de todos os vícios e o mercado como o reino de todas as virtudes, que é a base da tese do patrimonialismo, ela serve para ocultar um tipo de capitalismo muito selvagem e que fundamenta a profunda desigualdade social no Brasil. Beneficiando sempre, essa tese sempre beneficia essa minoria e ainda culpa o Estado pelo problema da própria desigualdade. Só que aí ele constantemente fica mostrando o quanto a pesquisa desse livro, que é baseada nessa tese, ela é totalmente irreal, não se sustenta cientificamente. Ele lembra que a corrupção no Estado está sempre ligada à corrupção no mercado, mas que ele cita também que ele fala assim, qualquer debate minimamente razoável sobre corrupção vai chegar à conclusão que o combate à corrupção só é conseguido com a melhora dos mecanismos institucionais de controle, portanto do próprio Estado, mas que não interessa às elites, quando fazem esse debate sobre o Estado como lugar da corrupção, mostrar esse tipo de coisa. E aí ele fala que tem um golpe de mestre também dessa ideologia, porque ela, além de demonizar o Estado e idealizar o mercado, ele também torna a sociedade tão virtuosa quanto o mercado, porque se todo o problema está no Estado, então eu, enquanto sociedade, posso me sentir livre de qualquer culpa em relação a essa grande desigualdade que a gente tem no país. Porque o problema está todo no patrimonialismo e na corrupção do Estado. Aí ele diz, um outro exemplo que ele vai dar de como a pesquisa do livro não faz sentido é sobre a universalização e o crescimento das políticas sociais do governo Lula. Que elas são percebidas pelos pesquisados como um ponto fundamental para a dinamização do mercado interno e para a ascensão social. E ele fala, essas políticas sociais são muito insuficientes, mas elas conseguiram, de fato, dinamizar e criar. E elas foram feitas pelo Estado. Se fosse deixado ao mercado, isso nunca teria acontecido. E aí ele fala que essa ideia da tese do patrimonialismo está associada a uma outra ideia, que é o racismo de classe.
que ele chama, que também aparece muito nessa pesquisa desse livro. De acordo com a ideia do racismo de classe, o que faltaria para essa classe C de fato ascender seria o capital social, que ele fala que é um conceito totalmente impreciso. O que seria... então, a falta desse capital social os autores do livro que ele está criticando identificam como sempre os setores populares são ignorantes ou burros. E aí isso se expressa na questão do populismo, quer dizer, quando os pobres votam num governo que, pelo Estado, trouxe benefícios para ele está votando de forma inconsciente, ou ele é um alienado, um cara que não consegue perceber os seus próprios interesses. Então você tem esse preconceito em relação às classes populares. Essa ideia ela legitima os privilégios da classe dominante como fundados no talento inato e na inteligência. Então, você acaba criando uma falsa meritocracia que legitima os privilégios da classe dominante. E além dessa questão cognitiva de que as classes dominantes são mais inteligentes do que as classes populares, ainda associa uma questão moral. As classes dominantes também são melhores e mais virtuosas do que as classes populares. E aí ele cita um conceito central que é a noção de confiança, que é utilizada na pesquisa e que está amplamente na mídia e no senso comum, que é a ideia de que a confiança permite uma cooperação entre os indivíduos, e isso é um fator-chave para o progresso econômico e político de uma sociedade. E é claro que se identifica a confiança como um aspecto que só as pessoas mais inteligentes, melhores, mais virtuosas podem ter. Então, tudo isso é um arcabouço feito para tornar essa dominação social como sendo justa, porque ela está fundamentada numa meritocracia e numa moralidade superior. Aí ele vai retomar rapidamente que a origem de toda essa ideia vem da teoria da modernização desenvolvida nos Estados Unidos, depois difundida para o resto do mundo. E aí essa teoria da modernização vai, quando ela começa a ser criticada e como começa a mostrar que ela não se sustenta muito, cai no culturalismo, né? Numa ideia de... Ele diz que o culturalismo é uma forma de legitimar a dominação com uma aparência de ciência. E aí, essa é a parte central da conclusão. Depois ele vai retomar um pouco a introdução e falar... Ele fala que os resultados da pesquisa foram, de certa forma, surpreendentes porque eles estavam pensando. E essa eu acho que é uma parte importante para o nosso grupo de estudos. Ele vai retomar a questão da definição da classe social, do capitalismo financeiro, dessa ideia do empreendedorismo, e todos são empresários de si mesmos, e como isso, na verdade, esconde uma superexploração da mão de obra, uma informalidade, uma precariedade das condições de trabalho. E ele fala que na pesquisa eles tiveram resultados opostos aos do livro que ele critica. Um deles é que se identifica importantes fontes de solidariedade e moral coletiva, principalmente baseada nos padrões religiosos. Existem grandes sistemas de ajuda mútua entre essas pessoas. Ele fala especificamente da importância dos projetos sociais do governo Lula e que os efeitos dados são sentidos por quase todos os entrevistados que eles fazem. Todos eles percebem o Bolsa Família e os programas sociais do Lula como tendo contribuído para essa criação do mercado interno. Então, no final ele vai fazer uma consideração sobre a orientação política dessa nova classe trabalhadora, que eu acho que é a grande questão que apareceu aqui nos nossos debates.
E aí ele não se mostra, ele deixa em aberto, mas ele não se mostra tão pessimista quanto acho que a gente pareceu aqui, né, no debate, porque ele fala que a pesquisa dele mostra que esses valores do empreendedorismo, do faça você mesmo, ainda não estão tão arraigados, mesmo nessa classe que se beneficiou deles, e que essa classe é mais sensível à necessidade de ajuda do Estado, porque eles ainda estão próximos da ralé, ou muitos deles vieram da ralé. E aí ele coloca como uma questão se esses valores mais capitalistas vão dominar daí nessa classe ou não. E aí ele fala que não cabe a ele, que a esperança, a política é o campo da esperança, e o campo da crítica é simplesmente mostrar o que ele identifica. Boa noite a todos. O intuito inicial de a gente apresentar textos mais clássicos aqui era para relembrar de onde tudo começou, né? Essa discussão de o que é classe e o que não é classe. Numa oportunidade anterior, eu apresentei as ideias de Max Weber sobre definição de classe social, estamentos e partidos. Rapidamente, só para a gente poder fazer um debate, para o Weber, classe tinha a ver com renda, poder de compra, estamento tinha a ver com prestígio social, honra, e partido político tem a ver com a dimensão política, que não necessariamente está associada a esses outros dois conceitos. Tem a ver com conquistar poder político, dominar o Estado, dominar alguma instituição organizada. Pois bem, Marx, a gente escolheu esse texto, o 18 Primórdios de Luiz Bonaparte, capítulo 3. É um livro em que Marx faz um relato cronológico bem minucioso do que aconteceu na França entre 1848 1851. Nesse emaranhado de ideias, Marx apresenta o que ele pensa que é classe, o que ele pensa que é a construção do Estado moderno, o que ele pensa que é a luta de classes, o que ele pensa que é dominação política. A gente não vai fazer tudo isso por motivos óbvios. Bom, Marx não pensa como Weber. Para Marx, a classe tem a ver com lugar econômico na estrutura produtiva. Não tem a ver só com poder de compra, não tem a ver só com renda. Tem a ver com o lugar que a pessoa ocupa no mundo. E lembrando que Marx, o mundo se explica a partir da estrutura produtiva. Antes de tudo, um proletário é uma pessoa que tem um lugar abaixo da burguesia. O camponês é o cara que está abaixo da aristocracia da terra. É o cara que não tem a terra, mas que trabalha para o aristocrata, ou é dominado por ele. Estou simplificando muito, Marx provavelmente está com raiva de mim, onde quer que esteja. Está aqui. Claro, ó, tudo bom? Então, mas vamos lá. O 18 Brumário, para contar a história, Napoleão Bonaparte tomou poder em 1804, ficou até 1814, após a Revolução Francesa em 1789, após o vislumbre de democracia e as comunas, voltou-se um império na França. E depois Luís XVIII entrou com uma monarquia dos Bourbon, dominada pela aristocracia da terra, seguida por Carlos X, seguida por Luís Felipe, um orleanista, ligado à burguesia, ao capital e aos bancos, contra a aristocracia da terra. E Luís Felipe foi derrubado por uma frente popular ampla que juntou pequena burguesia, proletariado, burguesia e aristocracia da terra. Uma luta que teve como mote principal o sufrágio universal na França, que não existia, na época era voto censitário, ou seja, quem tinha dinheiro votava, quem não tinha, não votava. E esse pessoal derrubou Luís Felipe e começou a Assembleia Nacional Constituinte em 1848, maio.
obviamente, esses grupos de classes diferentes, para Marx, classes diferentes, a pequena burguesia, proletariado, burguesia, aristocracia, não tinha como funcionar. Esses grupos racharam. Assim que o pessoal entrou no poder, virou outra coisa. Houve uma revolta popular que foi duramente reprimida, fundou-se o Partido da Ordem, formado pela alta burguesia e pela aristocracia da terra, o que foi conhecido como reação, e daí se tirou o termo reacionário. Em dezembro, instituiu-se a Segunda República. O Partido da Ordem tinha pequenos burgueses e operários sem voto como oposição, mas essa oposição deixa a Assembleia, depois vem ganhar a eleição, os operários cessam seu vínculo com os pequenos burgueses de novo, e em 1851 tem-se um golpe de Estado por Napoleão III, sobrinho do primeiro. O texto, isso aqui eu empresto notas de outra pessoa, o texto é repleto de metáforas teatrais sobre a representação política. O tempo todo Marx fala de mimesis, isso é, para representar o interesse do camponês, Napoleão III não precisa ser camponês, ele só precisa dizer o que eles querem ouvir, porque aí eles vão apoiar o golpe dele. Os principais personagens desse golpe de Estado são o Exército, a Guarda Nacional e a Sociedade de 10 de Dezembro, que é uma tropa informal, desqualificada do Napoleão III, e a burguesia caiu, algo vazio tomou conta do Estado. Esse algo vazio era Napoleão III. E a massa de manobra do Napoleão III eram os camponeses, não os camponeses, mas a parte dos camponeses que queria terras. Napoleão III prometeu dar terras para quem o apoiasse. Esses camponeses o apoiaram. Os outros camponeses revolucionários que querem destruir a estrutura produtiva e implantar o comunismo, esses não apoiaram. Bom, de tudo isso, Marx diz: a disputa vai além da dualidade entre monarquia e república. Ela se mostra muito mais como uma disputa pela supremacia de uma classe sobre outra. E aí tem-se o vislumbre do que Marx chama de luta de classes. A burguesia, uma nota sobre a burguesia é que ela era revolucionária até a Revolução Francesa. Quando ela entrou no poder em 1789, ela passou a ser conservadora, e quem estava imediatamente abaixo na pirâmide, que era o proletariado, passou a ser oprimido pela burguesia. E por isso ele passou a ser potencialmente revolucionário. E é nas mãos dele que está o espectro do comunismo, segundo Marx. A política no 18 Brumário é imprevisível, é confusa, é cheia de interesses dispersos, difusos. E no manifesto do Partido Comunista, que é a outra grande obra política de Marx, tem-se uma organização melhor do seu pensamento sobre o que é classe social, o que é luta de classes, o que é o motor da história. Eu sugiro aqui agora que no próximo encontro a gente leia o manifesto, talvez trechos do manifesto, porque ele dá uma ideia muito mais organizada do que nesse capítulo do 18 Brumário, ou a gente pode ler outro capítulo do 18 Brumário. Se eu falei alguma bobeira, tenho bons companheiros aqui que podem corrigir e complementar. E obrigado. Muito bem. Gente, hoje eu vou fazer só uma coisa diferente. Toda vez a gente define quem vai apresentar no final, só que no final nunca tem gente aqui o suficiente para pegar as responsabilidades e ficar ligando para as pessoas. Então o próximo texto vai ser Nova Classe Média, do Márcio Postman. E é um livro bem pequenininho, 120 páginas, tem bastante gráfico, eu acho que dá pra gente ler o livro inteiro. A ideia que eu pensei para não ficar pesado, 2 pessoas para ler. Eu acho que... Porque assim, acho que precisa pensar uma metodologia para apresentar, né? Porque tipo, é basicamente só dado. O cara tem um gráfico do começo ao fim. Então acho que tem que... Acho que pegar umas 2, 3 pessoas para tentar elaborar a metodologia de como